No ar, mais um programa Histórias e Conquistas. E hoje eu vou compartilhar com você a trajetória profissional do psicólogo Alexandre Lima. E além disso, pessoal, nós vamos falar muito sobre crenças limitantes, sobre os nossos sabotadores, que são aí alguns motivos que nos levam a não alcançar os nossos objetivos profissionais e realizar os nossos sonhos, nos trazem frustrações. O programa está imperdível, fique com a gente. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Luiz. Obrigado. Aliás, faz tempo que eu tô para te convidar. Eu sempre lembro do Enneagrama e aí alguém comenta o Alexandre e eu penso, eu tenho que chamar o Alexandre. Que bom que hoje deu certo. Tô bem feliz também, tô bem feliz. Tá, vamos lá. Eu sei que você é da área, começou a sua carreira profissional um pouquinho cartesiano, né? Você me contou aqui nos bastidores que achava que com um plano lógico você resolvia qualquer coisa. Sem dúvida. Engenheiro de TI, é isso? É. E depois acabou mudando bastante. Acho que você foi vendo que não conseguiu resolver muitas coisas. Pois é, né? E aí, como é que foi que você fez essa transição profissional? Larissa, bem interessante, né? Porque na área da computação, a gente se prepara, estuda ali 4 anos, 5 anos para resolver problemas de uma forma lógica. Né? Para estruturar o que está acontecendo e tentar encontrar os padrões que o computador só funciona por padrões. Então, eu aprendi a fazer isso, né, de uma forma lógica. Olha se não é interessante, quando eu tinha 33 anos, 32 para 33, eu estava bem infeliz com a minha profissão, aquilo não me realizava mais. Não era nem uma questão financeira, era uma questão de não me realizar mais. E eu estava vendo que dali para frente só ia piorar. E aí, morava em Goiás nessa época, e uma amiga me convidou para fazer um curso que chamava Enneagrama. Eu nunca tinha ouvido falar disso aí. Perguntei o que é e ela falou, não vou te explicar, senão tu não vai. Assim, não tem nada lógico. Isso. Quer dizer, tem, mas né? É diferente. Falou, relações humanas e tal, não vou nem explicar. Vai lá, experimenta. Quando eu fui lá, Larissa, mas eu tomei um susto tão grande, porque eu não imaginava que as minhas atitudes, que tinham uma intenção, pudessem ser percebidas de uma forma tão diferente conforme a pessoa que eu estava interagindo. Eu não tinha ideia disso. E aí eu comecei a perceber como é que eu, sem querer, me afastava daquilo que me deixava feliz, me sabotava. Pelo meu próprio jeito de ser, às vezes eu me afastava do que eu queria, sem perceber. E que traço que tu é, por curiosidade? Quando a gente fala do Enneagrama, a gente fala de 9 tipos principais de personalidade, né? E cada tipo se divide em 3 subtipos, tá? Que aí tem a ver com os nossos instintos, tá? O meu tipo é o 7 social. Então, tem todas as tendências do padrão do tipo 7 e ainda essa visão muito mais voltada para o outro do que para mim. Sabe? Não é à toa que quando me preparei para ensinar Enneagrama mesmo, eu fui percebendo que eu já fazia isso na minha vida, né? Quando eu era menor, eu fui dar aula de catequese. Depois, lá na computação, eu adorava dar aula de TI, né? Depois, quando eu morei lá no norte do país, eu adorava dar aula de empreendedorismo para comunidades pobres, assim. Eu gostava de estar com as pessoas. Quando eu vim para Santa Catarina a primeira vez, foi quando a Bung comprou a Ceval ali, eu tirava do meu currículo a formação em TI. Porque senão eles iam me botar no CPD. E eu queria estar junto com as pessoas. Olha só. Tu vê como isso já estava em mim e eu não enxergava. E aí foi difícil, eu imagino, você fazer essa mudança? Foi difícil porque é uma área completamente diferente e porque a gente acha, né, Larissa, às vezes, que com 33 anos a gente já tá velho, né? Sim, o que é uma grande burrice, né? Exato. Bobagem, né? Bobagem. Mas a gente às vezes começa a pensar, não, mas eu já estou com 33 anos e agora como é que eu vou fazer essa transição? Não quer jogar fora, né? A gente acha que é jogar fora aquilo que
você construiu no passado e que daí teria que iniciar do zero. De uma certa forma, você inicia do zero, né? E pode ter certeza que tem gente nos assistindo e se identificando um pouco com isso e tá pensando, mas com 33 eu ia, mas é que agora eu tenho 45, tenho 50, não dá mais. Mas que não dá mais? Como não dá mais? Exato. E como tem isso, né, Alexandre? Pessoas realmente infelizes na sua profissão, tanto naquilo que realizam e, de uma certa forma, até financeiramente, porque acho que acaba sendo infeliz, o financeiro acaba refletindo, sendo, né, reflexo um pouco disso, e não tem a coragem, a ousadia de mudar. Então é muito importante isso nas pessoas, que elas tenham essa coragem e façam aí de uma forma planejada uma mudança de carreira e se realizem, né? Porque nós viemos pra cá pra ser feliz, né? Exato. Larissa, a gente vai passar no mínimo metade da vida com a nossa energia voltada pra dentro. Eu tenho um amigo, o Mauro Posati, que é um psiquiatra, ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, que a gente sai assim, ó, como fosse assim, ó. Nossa vida é isso aqui, ó. A gente nasce aqui, ó, e vem com a nossa energia cada vez mais para fora, até lá pela metade da vida, 45, 50 anos, tá? Na adolescência, então, a nossa energia tá 100% para fora. 21, 25 anos, assim, né? O mundo, assim, comer o mundo, né? Quando a gente chega ali entre os 45 e 55 anos, essa roda inverte e a espiral vai diminuindo. Até que ela para e a gente morre. Então, nessa segunda metade da vida, quando a nossa energia volta para dentro, a gente vai naturalmente conviver com tudo aquilo que a gente criou dentro de nós na primeira metade da vida. Então, se eu estou olhando para a minha vida e não estou me sentindo feliz, e ter sucesso financeiro às vezes é até pior, porque daí tu tem um pouco menos de preocupação na vida, tu já não está mais na fase de sobrevivência, tu tem tempo para pensar em quem você é, o que você vai entregar para essa vida, o que você está deixando na tua estrada, né? Claro. Então, às vezes, a prosperidade, assim, o sucesso financeiro, ela ainda agrava essa situação, porque ela te deixa mais livre para pensar nisso, né? Claro. Você precisa realmente ver. E tem tempo para continuar na estrada. Claro. Mas tem que olhar. Tem que olhar. Né? E uma coisa que o Enneagrama te ajuda demais é te ajudar a entender a distância que você está daquilo que é a tua verdadeira natureza para aquilo que a tua personalidade te impõe. Profundo isso, hein? E como é que eu descubro qual que é a minha verdadeira natureza? Eu imagino... Posso responder? Pode. Né? Ela faz a pergunta e ela mesma... Mas eu imagino que seja quando eu estou me sentindo bem em um determinado momento ou coisa que eu estou fazendo. É mais ou menos por aí? Sim e não. Tá, então continua o que é o não. Porque, sim, porque todos nós temos dentro de nós um calibre, um afinador. Isso. Né? Um diapasão para quem é músico. Assim. A gente consegue sintonizar com aquilo que nos faz bem, desde que a gente esteja menos egocentrado, ou seja, que a nossa personalidade não esteja tanto no comando. Porque nós experimentamos, Larissa, a satisfação do nosso ego como se fosse verdadeira, como se aquilo fosse felicidade. Por exemplo, a gente falava dos tipos do Enneagrama, né? O tipo 7 é o tipo da gula. Quando eu estou longe da minha natureza verdadeira e mais perto do meu ego, eu sinto com muita força que quanto mais opções eu tiver, melhor. Mais opções do quê? Tudo. De gula? Quando você pergunta para um tipo 7, quanto mais melhor o que na tua vida? Quase todos vão te responder. Fora problema, o resto tudo. Ou seja, teve festa hoje, se tiver amanhã é pior? Não, tá bom também. E se tiver festa a semana inteira? Melhor ainda. Então ele tem uma dificuldade muito grande de equilíbrio. Ele tem uma dificuldade grande de pegar uma coisa só. Tanto que se você vai conversar com qualquer tipo 7, ele está trabalhando num lugar... Tu vê, né? Mas eu vou te dizer uma coisa bem interessante, que acho que é uma das coisas mais bonitas do Enneagrama. O sistema não fala de 9 pessoas diferentes. Ele fala de 9 aspectos da nossa própria consciência. E que em um momento da vida eu estacionei atrás de uma casinha daquelas e resolvi dizer assim, a vida é assim. E eu sou assim. E o que cabe aqui é verdade, e o que não cabe aqui não é verdade. Ou seja, eu estabeleci uma limitação.
Então, por isso que quando a gente está ensinando o Enneagrama, a gente se identifica um pouco com cada aspecto, porque é verdade. Mas um deles está respondendo por pelo menos 60% do que a gente faz no dia a dia. E assim, Alexandre, como é que eu posso saber quando que eu estou sendo naturalmente verdadeiro com a minha essência ou quando eu estou sendo impulsionado, realizado pelo meu ego? Existe uma diferença? Existe uma diferença. Larissa, é uma caminhada, né? Isso é bem pessoal para cada um. É difícil trilhar essa caminhada sem um apoio, né? Para nos ajudar nessa orientação, mas eu vou te contar uma história, um exemplo que te ajuda bem nisso, tá? Tem uma amiga que hoje mora nos Estados Unidos, que quando eu a conheci, ela era uma mulher de 32 anos, linda, solteira, muito realizada na profissão, com a casa dela, com um carro zero na garagem, ajudando a família dela, muito bem. Mas ela tinha uma sensação de que ela não conseguiria se realizar no amor. Porque não dava certo os relacionamentos dela, não dava. Ia um pouco, parecia que era esse, dali a pouco começava a aparecer problema nesse aqui, e dificuldade, e não dava. Quando ela fez o Enneagrama, ela se deu conta que o tipo dela é o 6. É uma estrutura de personalidade que filtra as emoções a partir da perspectiva do medo. Então, como é que ela começou a perceber a diferença entre o que o ego dela dizia para ela e o que está acontecendo de verdade? Ela se deu conta que ela, por ser tipo 6, enxerga mais problemas do que os outros. Ela tenta, inclusive, se antever aos problemas. Muito mais do que as outras pessoas. Por isso, se ela der um desconto de 30%, de 40% na problemaiada que ela está vendo, ainda assim ela vai estar sendo mais segura e sensata do que a maioria das pessoas. Então, por exemplo, ela é muito crítica. Ela vê muitos problemas, aliás, em vez de ver as coisas boas... foca no problema. Isso. A gente percebe a realidade toda, só que o nosso ego faz a gente focar numa parte... Isso, ele filtra a realidade, né? Mas por que o ego foca no problema? Não é questão de focar no problema, ele foca a partir daquilo que ele se estruturou para ver. E sabe o que é? Você não acha que é um problema, você acha que está fazendo o melhor possível. Qualquer tipo 6 que você perguntar, ele vai dizer, não, eu não tenho medo, eu sou precavido. E sim, são muito precavidos. Sim, tem menos problemas. Sim, dificilmente ficam devendo. Verdade. Agora, no caso dela, o que acontecia? Na menor indício que esse namorado, ou qualquer namorado que aparecia, dava uma pista de que ele poderia aprontar alguma coisa, que ele poderia... Ela já começava a ver fantasma e já terminava com ele. Olha só. Entende? Entendi. Então, o ego dela fazia ela tornar o problema maior do que ele estava. Isso faz a gente julgar e condenar as pessoas antes de acontecer alguma coisa. Legal. Nós temos que dar um tempo pro break, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta hoje conversando com o psicólogo Alexandre Lima. E eu tô adorando o papo. Eu sei que você falou uma coisa super interessante no bloco anterior, que está relacionada ao julgar e a associação do ego nosso com esse julgamento e essa crítica. Sim. O ego, quando você... porque é horrível ser julgado. E é horrível julgar também. Sim. E é um exercício que você tem que fazer, porque dali a pouco você tá julgando alguém, ou você é julgado por alguém. Então isso está relacionado ao nosso ego? Muito relacionado, Larissa. Porque eu noto, assim, nesses 7 anos, 6 anos de caminhada, que quando a gente enxerga a nossa personalidade funcionando, vamos dizer assim, né? O ego ou personalidade, vamos dizer assim, para ficar uma linguagem mais comum, né? Mais fácil da gente entender, é que quando a gente consegue enxergar a nossa personalidade e começa a tentar avançar um pouquinho além dos limites que ela nos impõe, nós começamos a ficar cada vez mais parecidos. Entende? Então a gente está falando de 27 caracteres do Enneagrama, que quando qualquer um deles busca se desenvolver um pouquinho mais, começa a ficar parecido com
as outras pessoas que também começaram a se desenvolver um pouquinho mais. E isso implica diminuir o nosso julgamento, diminuir o nosso crítico interno, diminuir o nosso crítico com os outros, né? A nossa intolerância, né? Porque tolerância já implica orgulho, veja. Se eu estou sendo tolerante, isso já quer dizer que eu estou num outro nível, eu estou tendo paciência com quem está abaixo. Vê? Então, não é questão de tolerância, é questão de compaixão, de entender a nossa natureza humanitária. Entendi. Nós estamos iguais em processo de crescimento, né? E então, quando a gente consegue desviar um pouco daquilo que a nossa personalidade, o nosso ego nos convida, faz uma diferença fenomenal na nossa vida. Tá? E é difícil, né? É muito difícil. Especialmente aqueles tipos que parece que funcionam bem na nossa sociedade. Workaholic. Você pega, por exemplo, os tipos 3 ou os tipos 1, sabe? O tipo 1 é um tipo que dificilmente ele quer mudar. Perfeccionista. Né? Porque por que ele vai querer mudar? Ele é esforçado, ele não falta trabalho, ele faz as coisas certas, ele gosta inclusive de simetria, ele é bem comportado, ele respeita as regras, ele se esforça muito para fazer tudo. Por que ele vai mudar? Porque o que ele não enxerga é que na maioria das vezes ele está sendo excessivamente duro com ele mesmo, duro com as pessoas. Que convivem com ele. Exato, ele não se abre para opções, o 1 é muito assim... maniqueísta, né? O preto ou o branco, bom ou ruim. Se você fez 90% de coisa boa, mas fez uma coisa ruim, você é ruim. Ponto. Entendeu? Ele não acha um meio termo nas coisas. E isso faz com que ele fique severo demais. Então, na empresa, vamos pensar assim num nível organizacional, né? Quando um está no nível de execução, ele é maravilhoso. Porque para trabalhar é um soldado e é um trator. Exato. Bota ele num cargo de liderança. Se essa pessoa não olha para ela mesma, ela começa a achar que eu não posso te promover porque tu chega 5 minutos atrasado, volta e meia. Mas se tu faz um trabalho maravilhoso, ela não considera isso. Eu tenho um cliente de Blumenau que me disse assim, se ele estiver nos escutando, ele vai dar risada disso, né? Porque hoje ele dá risada já. E um dia ele disse assim, Alexandre, tá vendo aquele rapaz lá? E apontou para eu sim dele. Aquele lá eu queria que fosse meu braço direito aqui na empresa. E por que não é? Pois olha lá. Não sabe nem sentar direito. Tu veja o que tem a ver uma coisa. Mas na linha de raciocínio do 1, ele teria que... um jeito de se vestir já quer dizer muito. Entendeu? Um pequeno erro estraga tudo. Vê como ele é exigente mais... Isso. Ele é demais da conta. E ele não enxerga, enquanto ele não se dá conta que isso é um padrão. Que mudam as pessoas, que muda o ambiente, e ele continua agindo do mesmo jeito. Quando ele começa a enxergar que isso é um padrão, aí ele começa a ter chance de mudar. Entendeu? Entendi. E com relação às crenças? Essa parte também é bem interessante, né? Porque a gente jura que age espontaneamente, né? É verdade. Mas não faz isso de jeito nenhum. O Eneagrama nos prova isso, e aí vê como tem relação, assim, né? Eu estudei TI e aprendi a identificar padrões. O Eneagrama me mostra, inclusive respondendo a tua pergunta de uma forma mais objetiva, né? A pergunta do bloco anterior, o Eneagrama nos mostra que toda vez que eu estou agindo condicionado e repetitivamente, eu estou agindo segundo a minha personalidade. O ego. Isso. E quando eu consigo sair desses padrões e agir de uma forma mais espontânea e criativa, mais provavelmente eu estou agindo de acordo com a minha verdadeira natureza. Olha só! Então, o sistema nos mostrar esses padrões funcionando no dia a dia é muito legal. Porque aí eu agora tenho uma base para entender melhor que o meu jeito de falar contigo não pode ser o mesmo jeito de falar com outra pessoa, porque ela é diferente. Ela enxerga o mundo por outro ponto de vista. E aí a gente quebra um pouco esse paradigma de que tem que tratar todo mundo igual. Claro que tem que tratar todo mundo igual, desde que esse igual seja personalizado, diferente para cada pessoa. Entendi. Né? Uma grande conquista profissional, Alexandre. Larissa, eu acho assim que o marco mesmo foi o dia que eu dei minha primeira turma de Eneagrama, que foi aqui em Balneário. A sensação que eu tive é uma sensação que eu nunca tinha tido na vida. É mesmo?
para mim foi muito emocionante, eu não consegui nem explicar. Até aquele ponto, as minhas métricas eram todas por, né? Eu estou tendo sucesso se eu conseguir tanto financeiramente, se eu conseguir atingir não sei o quê, tirei uma certificação tal lá da computação, né? Quando eu dei aquela turma de Enneagrama, eu senti uma coisa, uma paz interior, que eu não achava que fosse possível. Então aquilo para mim foi a primeira vez que eu escutei uma coisa que hoje eu dou o nome de intuição, sabe? Era uma sensação interna que me dizia para eu seguir naquele caminho, sabe? Eu não acreditava que ia ser possível, não acreditava que ia ser fácil, não acreditava que ia dar certo, eu estava morrendo de medo, mas eu sentia que era para ir para lá e continuei indo, sabe? Então isso para mim é um grande marco, né? A certificação internacional, né, para mim é muito importante, assim, também como um marco profissional, né? Fiz uma formação em coaching na Universidade de Colômbia, também acho bem importante. Que legal! Para eu, Alexandre, isso é apenas título e título não me interessa muito. Mas em termos de conhecimento. É isso. E querendo ou não, quando você se dispõe a ajudar as pessoas, a maioria delas primeiro quer saber credenciais. Os nossos títulos não falam o que a gente é. Eles falam o que a gente estudou, né? Mas para muitas pessoas isso é importante. Então, eu acho assim que talvez uma coisa que eu nunca me esqueço assim, foi de um cliente que é de uma contabilidade aqui em Balneário, que um dia ele me chamou para me contar um progresso que ele tinha 1 ano depois de ter estudado o Enneagrama. E aí ele me disse que ele não tinha percebido que por mais que ele e a esposa tivessem combinado de não ter mais filhos, você ter só um, né? Para ele estava resolvido, mas para ela não. Ele não tinha entendido isso. Porque ela dizia para ele que estava tudo bem. E não estava tudo bem. E não estava. E ele começou a perceber que quando chegava visitas na casa com criança, ela sumia um pouquinho. Ela ia para a cozinha fazer alguma coisa, ela dava uma desculpa e não sei o quê. E um dia ele foi ver o que estava acontecendo e viu que ela ficava um pouco emocionada quando tinha crianças na casa de novo. E aí foi que ele foi conversar com ela e ela disse que ela tinha vontade de ter mais filhos. E aí, então aquele dia ele me chamou para dizer que ela estava grávida e que eles iam ter um segundo filho. Ai, que bacana! É incrível, não é? Isso para mim é o melhor pagamento que pode existir, assim, sabe? Isso é o que me motiva a estudar, a ir adiante, porque não é o que eu faço, mas é colocar nas tuas mãos algo que você pode construir na tua vida, o que você veio para construir. Né? E quanto tempo é o curso, Alexandre? Larissa, dá para fazer de tudo quanto é jeito, sabe? Um bom curso de Enneagrama leva umas 30 horas. Mas a gente pode fazer um intensivão, assim, de sexta de noite a domingo de tarde. Pode dividir em semanas. A gente pode fazer uns atendimentos individuais primeiro para você começar um processo de olhar para ti, para o teu momento, para a tua biografia. E depois você faz um curso, sabe? Daqui uns 60 dias eu estou lançando também uma plataforma de estudos online para você ficar mais flexível, né, para você poder estudar. E aí depois a gente faz os encontros presenciais para você conviver com pessoas que também, né, ver outros exemplos, aprofundar, né? Então tem um monte de formatos assim, né? Bem, estou trabalhando para que a gente não tenha barreira de preço, barreira de local, barreira de deslocamento, para que você realmente possa ter contato com isso, né? Entendi. Eu sei que esses dias eu vi um vídeo teu, né, sobre sabotadores. Eu fui pesquisar lá, Alexandre, no Facebook, é bem interessante. Cada traço do Enneagrama tem o seu sabotador. Tem a tendência, né, o 7 ter um sabotador principal, o 1 ter um outro. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, porque os sabotadores eles se organizam dentro de uma certa hierarquia, né? A começar pela crença raiz, pela crença principal, né? O 7, por exemplo, ele acredita. Quando eu falo acredita, não quer dizer necessariamente que a pessoa fique pensando nisso. Às vezes ela nem tem consciência. Mas se ela olhar as ações dela e o que motiva essas ações, ela vai enxergar isso aí, né? O 7 tem uma crença principal de que se eu tiver menos opções, é perigoso. O mundo é limitante e opressor. Então, eu tenho que ter mais opções sempre. Essa é uma crença básica do 7. Como é que isso se transforma num sabotador?
a gente tá namorando e estamos bem felizes. Na medida em que você fala, vamos casar, reduziu as minhas opções. E aí naquela hora, por mais que uma parte minha fica feliz, a outra parte faz assim, casar, tem que escolher uma só, e se não der? Essa é a voz do sabotador, ó. Porque ele é baseado numa crença falsa, ilusória, né? Então essa é a primeira linha de frente dos sabotadores, né? Qual é o sabotador do 1? Pergunta para um tipo 1, quantas coisas, quem está nos escutando aqui, ó, quer saber se é 1? É bem simples, vou fazer uma pergunta bem simples. Quantas coisas na tua vida vieram fáceis de mão beijada, que você não precisou se esforçar? Nenhuma. O tipo 1 é nenhuma. O tipo 1 é nenhuma. A gente pergunta isso para as pessoas e é assombroso assim, elas dizerem absolutamente nada. E no amor, como é que é o tipo 1? Bom, o tipo 1 é certinho. Se ele decide te amar, é tu, né? Porque ele é certinho com tudo, ele quer ser o cumpridor de regras, Desde né? que você seja perfeita também, né? Basta você cooperar, né? Se o tipo 1 quer perfeição, então também, né? Basta você cooperar, né? Então tu já vê que a pressão ali é bem grande com o tipo 1. Né? Mas em geral eles são bons assim nos relacionamentos porque o 1 gosta de regularidade e estabilidade. Né? Então se ele se comprometeu contigo, ele vai seguir ali. Mas veja que se eu estruturo uma crença na minha personalidade me dizendo que tudo eu tenho que me esforçar, é evidente que eu vou experimentar isso na minha realidade. E onde é que vem o sabotador? Que às vezes tem coisas mais simples, mais prazerosas, e eles não veem. E eles não veem e não aceitam. Larissa, meu pai é um tipo 1 de carteirinha, assim, só falta ele ter um 1 na testa, assim, sabe? Porque é muito 1, sabe? Muito. Meu pai é um tipo 1 de livro, assim, se tu lê ali a descrição do 1, é o pai, assim, vai dando check, sabe? Ele tem 72 anos. Por que você acha que ele não vem morar aqui em Balneário? Porque ele tem toda a estrutura lá em, não sei... no Rio Grande do Sul, ele mora com a mãe, né? E ele acha que... Ele vem pra cá e ele se irrita com os caras jogando bocha ali na beira da praia. Ah, sim, ele não gosta de pessoas ele tranquilas. Acha que são uns vagabundos. O meu pai é assim. 72 anos, criatura! Meu pai tem 72 e é igual. E ele quer trabalhar e ele vai. Aí domingo tu liga pra ele, pai, onde é que tava? Na missa. Mas pai, essa hora? É porque eu vou em 2 missas. Uma por mim e outra pelos que não vão. É sério? Que figuraça esse teu pai. Ele é assim, cara. E aí, assim, quantas vezes durante a vida alguém, assim, propôs, assim, né? Seu Lima, tem um emprego aqui, uma possibilidade aqui que vai te fazer bem, você vai ganhar bem. Não. Ele não aceita, não consegue. Não, fácil não. O fácil me parece ruim. E aí vem aquelas frases, né? O que vem fácil, vai fácil. É verdade. É verdade. Vê? São crenças de escassez, de limitação, que um experimenta e mais alguns tipos de enneagrama também experimentam. Sim, claro. Então a gente não vê que por ter esse tipo de crença, a gente vai se sabotando, perdendo a oportunidade e ficando mais limitado, né? Alexandre, nós temos que encerrar. O pessoal já está me dando sinal. Adorei a tua presença, a tua participação. Muito obrigada por você ter vindo. Eu agradeço muito. Nossa, dá vontade de fazer outro programa claro, para ficar conversando contigo. Alice, quem quiser, a gente tem bastante material no nosso site. Cada vez eu escrevo mais, porque tu pode ver que para mim, se tu deixar, eu fico falando aqui infinitamente, né? Mas para quem quer experimentar um pouquinho, quem quer conhecer um pouquinho mais do Enneagrama, tem material gratuito, inclusive ali, tá? Na nossa fanpage também. E para mim é sempre uma alegria. Tá? Muito obrigada. Pessoal, quero fazer um agradecimento todo especial para o curso de Estética da Univale de Balneário Camboriú, que fez o meu make, o meu hair. Um beijo bem grande para a professora Denise, para a aluna Camila e também para a nossa coordenadora, a Maria Enoy. E também quero fazer um agradecimento bem especial para o pessoal das lojas Atrativa aqui no Oswaldo Reis, 1540. Muito obrigada pela atenção, pela disponibilidade de vocês que sempre nos recebem aí com muito carinho. E também a você, nosso telespectador, eu desejo uma semana maravilhosa, fiquem com Deus e até semana que vem.